Fala galera, meu nome é Pedro Botrel e hoje a gente está aqui com um convidado personalíssimo, nosso querido professor de Direito Empresarial, Frederico Gabrichi. É uma honra ter você aqui para bater um papo com a gente. Beleza. E aí pessoal, como o Pedro já falou, estamos aqui recebendo o nosso professor e vamos fazer um bate-bola bem interessante. Isso aí. Quem é Frederico Gabrichi? Fala um pouco pra gente da sua formação acadêmica. Bom, Frederico Gabrichi é um professor que um dia foi advogado e que estudou durante 20 anos na UFMG. Então eu comecei fazendo o curso de graduação em Direito em 1986, formei em 90. Depois em 91 eu prestei concurso para o mestrado na UFMG, não passei. Continuei estudando. Em 92, eu entrei no mestrado da UFMG. Fiquei lá no mestrado entre 92 e o ano 2000, quando eu defendi a dissertação de mestrado, o contrato de franquia e o direito de informação. Em 2001, eu entrei no doutorado e em 2007 eu terminei o doutorado na UFMG com o princípio da informação. Então, a minha formação jurídica, toda ela foi desenvolvida na UFMG, durante esses 20 anos de matrícula como aluno, né? Onde eu tive algumas oportunidades de passar por situações que os alunos aqui na nossa universidade também passam, né? Teve períodos em que eu não passei numa disciplina, tive que repetir. Teve esse período aí que eu fiz o concurso para o mestrado e não passei, continuei estudando e passei no ano seguinte. Então, fui um aluno como vocês, com todos os problemas e todas as vantagens do curso de Direito. Interessante, professor. E nesse caminhar todo seu, como que você tomou a decisão de seguir o direito empresarial? A decisão de seguir no direito empresarial aconteceu no 4º período do curso de Direito. Na verdade, os 3 primeiros períodos do curso de Direito eu estudei à noite, porque eu trabalhava na Vale, na parte da manhã. E no 3º período eu resolvi pedir demissão da Vale, porque eu cheguei à conclusão de que aquela vida não era uma vida para mim. Eu não queria ser nenhum dos meus colegas que estavam na minha frente na Vale, então resolvi sair e passei a estudar na parte da manhã. Quando eu cheguei para estudar na parte da manhã, a primeira aula que eu tive foi Direito Empresarial. E era o professor Osmar Brina Correia Lima, que estava dando a disciplina, Direito Empresarial 2, na época se chamava Direito Comercial 2, Sociedades Anônimas. E quando eu sentei e comecei a ouvir o professor, que tinha acabado de chegar de uma experiência nos Estados Unidos, eu falei, é isso que eu quero. Vou ser professor de Direito Comercial na época e gosto de Sociedade Anônima. No mesmo dia eu fui lá, conversei com o professor o que eu preciso para ser professor de Direito Comercial? O professor deu uns 3 passos para trás e falou, chegou um louco, né? Porque no primeiro dia de aula o cara já queria ser professor de Direito Comercial. Ele me falou o que eu tinha que fazer na época, que era trabalhar a parte fonoaudiológica, porque eu era um pouco gago. Na época ele falou que eu deveria estudar francês e acabou que eu fiz tudo isso e ele acabou sendo meu orientador depois de mestrado e de doutorado. Infelizmente ele faleceu recentemente, alguns meses atrás, mas foi um orientador muito marcante na minha carreira de professor e foi aí que eu decidi seguir no Direito Empresarial, no 4º período, que é exatamente o período para o qual eu dou aulas já aqui na FUMEC há quase 25 anos. Realmente é algo raro, precoce decisão cedo, né? Assim. Professor, quais foram as primeiras pedras no caminho, assim, que você pode lembrar na sua vida profissional no direito e como que foi a escolha de atuar no direito privado? Inicialmente, obviamente, você já respondeu a questão do direito empresarial, mas como que foi essa escolha e as pedras no caminho? Olha, eu acabei estudei, né, o curso entre o 4º e o 10º período na parte da manhã e eu me envolvi durante essa etapa em organização de muitos eventos, como jogos jurídicos, como seminários, e isso fez com que eu me destacasse em relação a algumas pessoas e fui chamado para ser sócio de um escritório de advocacia de um professor da UFMG, que é o professor João Bosco Leopoldino da Fonseca, e entrei no escritório dele já com a missão de ser sócio antes de formar. Então, eu entrei lá no mês de setembro de 1990
E me formei em dezembro de 90, passei na prova da OAB. Quando foi em fevereiro de 91, um belo dia de manhã, chega um sócio do escritório e fala: Frederico, o que você vai fazer amanhã? Falei: bom, amanhã eu vou no fórum, vou protocolar essa petição que eu estou terminando de fazer, alguma coisa corriqueira. Ele falou: não, amanhã você vai fazer uma sustentação oral no TST. Eu falei: não, eu não posso ir porque eu não tenho carteira da OAB, eu já passei na OAB, mas não recebi a carteira. Ele falou: não tem problema, ninguém vai te pedir. Está aqui a passagem, está aqui o processo, vai lá e faz a sustentação oral. É em Brasília. É em Brasília. Eu nunca tinha ido em Brasília. Foi a primeira vez que eu fui a Brasília nesse dia. E foi um desafio gigantesco, porque era um processo antigo, de um valor muito alto, funcionários da Caixa Econômica Federal, contra a Caixa Econômica Federal. E eu conheci o processo naquela manhã, e no outro dia de manhã eu já estava saindo para Brasília para fazer a sustentação oral. Essa acho que foi a principal e a primeira pedra que eu tive nesse caminho meu, na época como advogado, né? E no direito privado. E é muito difícil você separar assim: vou trabalhar só no direito privado. Você acaba tendo que trabalhar em várias questões, não necessariamente privadas, principalmente no começo da sua carreira. Então é uma ilusão achar que você vai: eu vou trabalhar só com direito empresarial, vou trabalhar só com direito civil, só com direito penal. É muito difícil isso acontecer no início da carreira. Interessante, professor. E atualmente você não atua mais como advogado, e sim na consultoria jurídica, dando consultoria jurídica para as empresas. E como que funciona esse trabalho? Como é que foi essa transição? Conta pra gente um pouco. É bom que eu estou contando a história, né? De 96 até 2007 eu fiquei na faculdade, formei em 90 na graduação, comecei a trabalhar no escritório de advocacia em 90. Sim. E em 2008 eu resolvi deixar a vida como advogado clássico, né? No contencioso. Na verdade, a decisão eu tomei em 2006. Em 2006 eu acabei sendo eleito aí um dos melhores advogados do Brasil na parte de contratos, e quando eu recebi o prêmio eu decidi parar. E essa decisão da finalização da atividade como advogado, ela foi implementada durante 2 anos, né, de 2006 a 2008. E a partir de 2008 eu comecei a trabalhar exclusivamente na consultoria empresarial, que vai muito além de uma consultoria empresarial jurídica, mas uma consultoria empresarial de inovação, de estruturação de negócios, de fusões e aquisições. E eu desenvolvo essa atividade desde 2008, né, com viés inovador, com viés de estruturação, mas com a experiência que eu obtive durante 18 anos como advogado na área contenciosa. Então foi importante ter essa experiência prévia com a advocacia. Sem dúvida nenhuma. Eu sei que é dificílimo começar a profissão, eu sei que é dificílimo ser estagiário, ser um advogado recém-formado, mas todos aqueles perrengues que o estagiário e o advogado recém-formado passam fazem parte de um processo de formação e de qualificação do profissional. O profissional ele não consegue se desenvolver plenamente se ele tiver só um viés. É importantíssimo ter vários vieses profissionais durante a sua carreira para que você seja um profissional mais completo. Interessante. Professor, pegando um gancho nisso que você falou, e hoje eu enxergo e vejo que isso é o sonho de muitas pessoas. Como que é a vida extrajudicial? A vida extrajudicial, ela é, de uma certa forma, mais fácil ou mais agradável do que a vida no âmbito judicial. Porque a vida profissional no âmbito judicial, ela não depende apenas de você. Você depende de uma série de outras pessoas para ter sucesso, né? Porque você, se é advogado, não julga. Se é o juiz, não é o advogado. Então, sempre você depende de outra pessoa, sempre você depende de uma série de circunstâncias sobre as quais você não tem controle. Na atividade extrajudicial, e principalmente na minha atividade de consultoria empresarial, o controle sobre a sua atividade, sobre o sucesso da sua atividade é muito maior. Então, nesse sentido, eu acho mais fácil a vida extrajudicial do que a judicial, em virtude desse controle maior que eu posso ter a respeito da minha atividade profissional. Interessante, professor. Em relação ao projeto que eu até faço parte aqui na universidade, que você montou agora do ProPIC, que fala sobre transdisciplinaridade, arte, literatura, direito e outras matérias também. Conta pra gente um pouco sobre esse seu projeto, quais são as suas perspectivas, o que você passa para os seus alunos durante esse projeto? O projeto de pesquisa, né, se chama Análise Estratégica do
direito, das metodologias de ensino e da transdisciplinaridade. E eu tenho no mestrado aqui da Universidade FUMEC, eu ofereço 3 disciplinas, uma voltada para estratégias jurídicas das organizações, uma outra voltada para metodologia de ensino e uma terceira matéria agora, recente, Direito, Arte, Literatura e Transdisciplinaridade. Então, o projeto de pesquisa, ele busca dar um suporte, uma guarida a toda a produção acadêmica dos meus alunos e minha também, nas 3 disciplinas do mestrado. E, por meio do projeto de pesquisa, nós conseguimos fazer a integração entre graduação e pós-graduação, com um viés de um pensamento mais inovador, um pensamento mais transdisciplinar. E a primeira etapa do projeto é exatamente fomentar trabalhos de conclusão de curso, monografias de disciplina lá no mestrado e dissertações de mestrado mais ousadas, que possam fazer conexão entre temas jurídicos com temas não jurídicos, entre temas jurídicos com temas focados em situações, inclusive, não científicas, como a música, como as artes plásticas, como o teatro, como o cinema. E por que disso? Porque há um desafio, né, da instituição de ensino e também dos alunos, que é ser mais inovador, ter a cabeça aberta e estar preparado para atuar em diversas situações profissionais que vão ser apresentadas para vocês. Não necessariamente no âmbito exclusivamente jurídico, mas as grandes oportunidades estão exatamente nos pontos de conexão do jurídico com aquilo que não é jurídico, do jurídico com aquilo que não é científico. Então, o projeto de pesquisa tem esse desafio e que nós começamos há pouco tempo, espero, durante os próximos 12 meses ou 18 meses, desenvolver plenamente esses objetivos. Professor, uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados, e eu vou fazer 2 questões porque a segunda vai ser respondida pela primeira. O que o Gabrich formando, o que você atualmente falaria para o Gabrich formando? E a segunda questão é, você se sente realizado como professor e na vida acadêmica? Olha, se eu fosse me formar agora novamente, eu falaria para mim mesmo o seguinte: estude mais inglês, não simplesmente fale inglês, mas convença em inglês. Isso é muito importante na vida profissional hoje em dia. Faça cursos que abram sua cabeça, não necessariamente cursos no direito, mas cursos de arte, de música, de design, outras atividades que permitam você ter várias visões de mundo. Procure ter experiências profissionais, não apenas num único local. Eu sou de uma geração em que nós entrávamos numa empresa e ficávamos trabalhando nela vários anos, né? Eu estou aqui na FUMEC há mais de 24 anos trabalhando como professor na mesma disciplina. A realidade atual eu sei que é outra, absolutamente diferente, né? Eu fui sócio de um escritório de advocacia primeiro 18 anos, depois fui sócio de outra empresa 12 anos. Isso é incomum hoje em dia. Então, se eu estivesse me formando agora, eu procuraria ter várias experiências diversas, não necessariamente no direito, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico. É muito marcante mesmo na nossa geração, que é a geração Y, querer buscar novos pontos de conectividade, abrir horizontes para não ficar fazendo mais do mesmo, que é o que você fala muito também lá no ProPIC, professor. Eu lembro que você tem isso aí que me marcou, não fazer mais do mesmo, principalmente nos trabalhos de conclusão de curso, se quer fazer uma tese de mestrado, e é muito interessante esse seu ponto de vista. Agora, para finalizar esse bate-papo, que está muito interessante, fazer algumas perguntas que o pessoal, através das nossas mídias sociais, passaram para a gente estar perguntando para você. E a primeira pergunta é da aluna Amanda, que é uma dica para quem quer atuar no ramo empresarial, direito empresarial. Olha, uma dica simples. Leia o jornal Valor Econômico, leia a revista Exame, assista os programas de economia e de negócios e finanças. Inteire-se sobre as empresas. Não adianta nada saber direito empresarial e não saber como funciona a lógica de uma empresa, não conhecer o modelo mental do empresário. Então é muito importante conhecer o modelo mental do empresário, conhecer os mercados nos quais as empresas atuam, conhecer os modelos de negócios, porque aí você vai conseguir fazer a conexão entre o conhecimento de direito empresarial com a necessidade da empresa. Então acho que essa é uma dica que talvez não seja tão óbvia,
mas é uma dica importante para o sucesso no direito empresarial. Interessante, professor. Agora uma pergunta do Matheus Etrusco, aluno aqui da casa também. Quais os primeiros passos para entrar no ramo de fusões e aquisições? Olha, não é um ramo fácil esse, tá? As fusões e aquisições são negócios complexos, demorados, que exigem uma série de habilidades que vão muito além da habilidade jurídica, né? Porque são projetos em que há um trabalho colaborativo de contadores, administradores, negociadores, advogados e até psicólogos. Então, a dica para entrar nesse ramo é, no caso de um aluno, fazer estágio em empresas de auditoria ou em empresas focadas em atividade de fusão e aquisição, para começar a se inteirar sobre o assunto. Interessante. Uma pergunta da nossa querida professora Ana Paula, processualista penal. Como que foi a decisão, você já falou até um pouco disso, de sair do contencioso e o que te motivou, de fato, a fazer isso? Olha, a professora Ana Paula, inclusive, um dia foi minha aluna, uma excelente aluna e hoje professora já há muitos anos aqui na Universidade FUMEC. O seguinte, o que me motivou a mudar foi a percepção da minha incapacidade de vencer todas as dificuldades que existem no trabalho judicial. O trabalho judicial exige uma dedicação, uma paciência e um esforço sobre-humanos, né? E chega um momento em que você se cansa, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu me cansei da atividade judicial e isso que me motivou a partir para uma visão totalmente diferenciada. E foi exatamente nesse momento que eu, academicamente, escrevi um artigo, né, que apresentei num congresso e que acabou se transformando em uma linha de pesquisa e numa linha de conduta, que é a análise estratégica do direito. Interessante, professor. A pergunta da aluna Bárbara Junqueira: o que esperar do advogado do futuro? O que esperar do advogado do futuro é o seguinte: esteja preparado para fazer qualquer coisa muito bem feita, mas só que você não sabe o que é. Eu estava lendo hoje o jornal e vendo que existem hoje 1.166.000 advogados inscritos na OAB e 1 milhão de estudantes de direito. Muito provavelmente você vai se formar em direito e não vai trabalhar com direito. Então é preciso compreender o seguinte: você tem que estar preparado para fazer alguma coisa no futuro, muito bem feita, só que você não sabe o que é. E nem nós, professores, sabemos. Então é um mundo ainda de incertezas, de mudanças, mas todo mundo calmo, porque está todo mundo no mesmo barco. E, professor, para encerrar nossa conversa, uma pergunta quente, uma pergunta mais incisiva. É possível um aluno recém-formado com a sua OAB entrar de imediato no extrajudicial? É possível, tá certo? É possível. Uma das possibilidades que se abre para esse aluno é a advocacia colaborativa. Então, a advocacia colaborativa é um movimento por meio do qual os advogados que participam dos procedimentos de negociação, conciliação, mediação, arbitragem, não podem atuar na esfera judicial. Então, quando você está e é contratado sob a cláusula da advocacia colaborativa, você não pode, por um contrato, trabalhar na esfera judicial. Então, você vai ter que desenvolver habilidades de negociação, de mediação, de conciliação e atividades, muitas vezes, que você não tem tanto acesso durante o curso de Direito. Essa também é uma dica. Prepare-se, né, para negociar, prepare-se para mediar, prepare-se para conciliar e pensando numa perspectiva em que você será proibido de atuar no Poder Judiciário. Muito interessante, bate-papo quente, com respostas profundas. Eu gostaria de te agradecer em nome do Caminhar Direito pelo bate-bola. Eu é que agradeço aos alunos da FUMEC, que são responsáveis em grande medida pela minha felicidade. Muito bom ouvir isso. Também reitero um agradecimento ao professor Frederico Gabrich e gostaria de deixar um recado para vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, ative o sino para você receber as notificações, curta, compartilhe, comente. Se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar na medida do possível. E é isso aí, siga as nossas redes sociais, Instagram Caminhar Direito, no Facebook também e no YouTube. No mais é isso, agradecemos muito
pelas visualizações, pelo acompanhamento e pelo professor e por tudo. Muito obrigado e um forte abraço, pessoal.